Um dos primeiros interesses do Santo Padre o Papa é a proteção do povo cristão. E isso foi assim em todos os séculos de história da Igreja, e nós conheceremos no dia de hoje um fato belíssimo ligado à proteção que o Papa desejava para que a Europa não deixasse de ser cristã, não deixasse de ser católica. Vamos acompanhar esse programa. Ele trará notícias muito interessantes ligadas a esse fato histórico e fará você pensar um pouco como nós devemos amar a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a exemplo de seu Supremo Pastor. Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater Veniae, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater plena sancte laetitiae, O Maria. Durante muitos séculos, a Europa esteve ameaçada por uma força, por um poder inimigo de mãos armadas que tentou invadi-la, que tentou perseguir a sua religião. Vinha exatamente de uma religião que já tinha sido fundada alguns séculos antes. Essa religião, a religião dos muçulmanos, ela tentou invadir a Europa de todas as formas, de muitos modos, pela Espanha, pela França, Portugal, tentaram alcançar a própria Áustria. E as três últimas grandes investidas que o povo fez, que aqueles muçulmanos fizeram contra a Europa, as três últimas grandes investidas foram o cerco de Malta, o cerco de Viena e a Batalha de Lepanto. O cerco de Malta e o cerco de Viena deixamos para outra ocasião. No dia de hoje, conheceremos um fato relacionado à Batalha de Lepanto. Batalha que se deu no Golfo de Lepanto, batalha marítima, no qual os católicos não tinham forças humanas para poderem suportar a força que aquelas esquadras muçulmanas trouxeram. Eles eram muitíssimos e chegou a um ponto que os católicos pensaram que eles sucumbiriam naquela batalha e que, por fim, todo o território cristão, toda a Europa, que ali se abria a partir daquela batalha para os muçulmanos, eles pensaram que realmente não teriam mais o que fazer e que a Europa seria destruída, que a Europa seria conquistada e, por fim, a fé cristã seria extinguida naquele continente abençoado que tantos frutos havia dado para a Santa Igreja ao longo de seus séculos de existência. Entretanto, um ancião rezava pela Igreja, um ancião rezava pela cristandade, um ancião rezava pela defesa dos católicos. Esse ancião se encontrava em Roma, era o Santo Padre, o Papa São Pio V, um Papa que fora dominicano. Ele era da família dos dominicanos e ele, sabendo da ameaça que a Europa sofria, sabendo que a ameaça que a cristandade sofria, ele, o Supremo Pastor, que desejava defender o seu rebanho, implorava a Nossa Senhora que socorresse a cristandade, que as igrejas não fossem queimadas por aqueles inimigos, que as mulheres não fossem maltratadas, que as crianças não fossem pervertidas. O que aquele santo padre desejava era que a fé cristã não se extinguisse em território europeu, porque o Santo Padre sabia que se ali eles invadissem e se eles perseguissem a Igreja no território que era o território mais forte para a cristandade, se isso acontecesse, a Igreja entraria no estado de calamidade e todo mundo católico, não só europeu, mas todo mundo católico, seria abalado. O Santo Padre rezava, implorava a Deus que os católicos se saíssem bem naquela batalha que se travaria ao norte, bem mais ao norte de onde ele estava, no Golfo de Lepanto. E o Santo Padre pedia
que Deus enviasse um homem que desse uma luz, que ajudasse naquela batalha e que fosse possível que aquela batalha fosse vencida. E Deus enviou um homem. Esse homem se chamava João. Esse João d'Áustria, ele, com a força de um guerreiro, com espada em punho e com o nome de Nossa Senhora nos lábios, ele pediu auxílio dos céus no campo de batalha, ou melhor, em mar aberto, em sua nau, em seu navio, enquanto o Santo Padre, ajoelhado em Roma, pedia à Santa Mãe de Deus que socorresse a cristandade. A batalha travou-se e foi terrível. Pela distância física, o Papa não sabia exatamente o que estava acontecendo lá no longínquo Golfo de Lepanto. Entretanto, os católicos ali lutavam e a batalha foi tão terrível que em alguns momentos os navios católicos se juntaram aos navios dos muçulmanos e dos dois exércitos os inimigos pulavam para os navios católicos, depois os católicos pulavam para os navios muçulmanos e foi uma coisa terrível. Em determinado momento, os católicos se deram conta de que eles perderiam a batalha. Então, com toda a força, com todo o garbo, golpeavam daqui e de lá. Entretanto, tudo parecia contrário aos católicos, tudo parecia contrário à cristandade, que ali poderia ruir e ser totalmente invadida por aquela força inimiga que, com mão armada e sem lábios de amigos, vinham para a destruição da cristandade. Nesse momento, quando os católicos percebiam que tudo estava perdido, o vento mudou de direção e os muçulmanos perderam a força que eles tinham na batalha, porque o vento começou a mexer as naus, os navios em direção contrária, eles perderam um pouco o contato, ou seja, o controle daquilo que estava acontecendo. Em determinado momento da batalha, começaram a gritar, viraram os navios e fugiram espavoridos. Enquanto isso, os católicos golpeavam daqui e de lá, os barcos católicos que agora com o vento, com a facilidade do vento, porque a natureza parecia que ajudava eles, conseguiram, naquele momento, desbaratar aquela força inimiga que desejava a destruição da cristandade. Os católicos não viram o que aconteceu, mas quem narra o milagre ocorrido são os próprios muçulmanos que fugiam. Eles narram que, em determinado momento, viram do lado dos católicos uma mulher aparecer no alto dos céus com uma criança nos braços e um cetro na mão, e os ameaçava com o olhar. E nesse instante, eles fugiram. Foi quando o vento trocou a direção e realmente a natureza, se unindo ao sobrenatural, aquela aparição dessa mulher, fez com que eles fugissem. Essa mulher nada mais, nada menos era do que a auxiliadora dos cristãos. Nossa Senhora, Auxilium Christianorum, auxiliadora dos cristãos, ali apareceu e desbaratou a força inimiga para proteger a verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ali se sentia perseguida. Entretanto, vejam só o milagre e o prodígio. No momento em que os católicos venceram a batalha, no meio do mar, era impossível que na terra se soubesse o que estava acontecendo. Em Roma, aquele varão rezava, aquele papa rezava, o Santo Padre pedia ajuda de Nossa Senhora. Foi quando ele teve uma visão à distância de que os católicos tinham vencido a batalha e que os muçulmanos inimigos tinham fugido. E ele então se levanta de sua oração, ele tinha visto aquela cena e diz: os católicos venceram. E alguns dias depois, a notícia chegou do Golfo de Lepanto de que os católicos tinham vencido pela força de Maria, pela força do Santo Padre, por suas orações, por sua confiança. Nós vemos aqui como é importante a confiança em Nossa Senhora e como é importante a defesa da cristandade. Ela sempre foi mantida pelos varões santos que desejaram sua integridade, que desejaram que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo cumprisse o que o próprio Cristo, o próprio Mestre deixou como legado, quando disse:
ide pelo mundo inteiro e evangelizai a todos os povos. A igreja se espalhou, a igreja se firmou, tanto no sangue dos mártires, como nos braços dos guerreiros que souberam defendê-la. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê essa força de alma para desejar a defesa da Santa Igreja, que no mundo de hoje tanto sofre e tanto é perseguida, para que Deus envie os varões providenciais, os homens que devem guiá-la, conduzi-la, inspirá-la, para que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo permaneça para sempre, como Nosso Senhor prometeu. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E quem ouviu essa promessa foi o primeiro Santo Padre, São Pedro. E realmente as portas do inferno jamais prevalecerão contra a Igreja verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então à bênção final e você sabe, hoje rezarei por você. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!